Já chamou todo mundo? Não, o que está ok? Esse aqui? Esse é o certo? Tá. Você vai ficar aqui em cima agora? Não se preocupa com isso não, porque ninguém enxerga de lá mesmo, então... Tá. Tudo bem. Tá. Obrigado, Sérgio. Tá certo? Mas você é Procomex, você não, com você vai funcionar, porque... Tá funcionando? Ô, John, é só cancelar o almoço. Hein? A gente cancela o horário de almoço. A sugestão do Sérgio, brilhante aqui, é de cancelar o almoço. Vamos trocar, chegar na hora por ter o almoço, gente? Por favor, vamos entrar na sala. Aliás, me falaram que o QR Code que nós tínhamos antes não estava dando acesso. Esse é o QR Code correto, tá, gente? Se vocês tiverem interesse no programa do Portal Jovem, esse é o QR Code correto, tá? Já foi corrigido. Por favor, quem está na sala, tome seus assentos, porque nós já vamos começar. E nós vamos conversar ouvindo o Sérgio Alencar falando sobre atributos, que é um assunto que ninguém se interessa nessa sala, eu acho, né, Sérgio? Você vai ter uma dificuldade enorme. Nova forma de descrever os produtos importados. Quais são os principais objetivos e benefícios traduzidos pelos atributos? Como será a atualização dessa funcionalidade? O Sérgio Alencar é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde maio de 2001. Ocupa o cargo de coordenador operacional aduaneiro em Brasília desde agosto de 2020. Gerenciou os projetos Catálogo de Produtos e Harmonização de Dados do Portal Único de Comércio Exterior Brasileiro de 2014 a 2020. Entre 2015 e 2020, foi o chefe da delegação brasileira no Data Model Projects Team da Organização Mundial da Aduana, a OMA, exercendo a presidência desse fórum de 2018 a 2020. Também foi o coordenador nacional do Brasil no Subcomitê Técnico de Procedimentos Aduaneiros e de Informática Aduaneiro do Mercosul em 2020. E participou da idealização e desenvolvimento do B-Connect, rede blockchain internacional de intercâmbio de informações aduaneiras. Com a palavra, o Sérgio. Sérgio. Obrigado, John. Bom dia a todas as operadoras e operadores do comércio exterior. Agradeço a oportunidade aqui do Procomex da gente falar um pouquinho sobre atributos, que é realmente uma novidade, né? E, inclusive, tem novidade desse mês relacionada com atributos. Então, basicamente, aqui hoje, eu vou tentar abordar os principais objetivos e os benefícios trazidos pelos atributos e como será essa atualização, que é uma pergunta recorrente em todos os fóruns que a gente trata dos atributos. Então, basicamente, o que são os atributos do processo de importação? Tá? São informações específicas para cada NCM. Tá? É como descrever uma mercadoria com informações parametrizáveis. E como é que se descreve hoje uma mercadoria? Tá? Basicamente, a gente tem hoje DI, ILI, né, para aquelas importações que necessitam licenciamento. A gente começa, então, com a LI, que migra a informação para a DI. E como é que se descreve? Um campo texto livre. Tá? Para quem trabalha com informática, para quem trabalha com gerenciamento de risco, sabe que esse é o campo mais complicado de você atuar. E a Receita, inclusive, tem um sistema chamado CISAM, que nasceu lá atrás, com um projeto antigo que chamava Arpia, que é um sistema de inteligência artificial que consegue ler esse campo texto livre, inclusive fazer gerenciamento sobre ele. Mas é extremamente complexo, e extremamente complexo não só para a Receita, como também para os operadores de comércio exterior. Então, no campo livre de descrição da mercadoria que a gente hoje temos na LI e na DI,
todas as informações necessárias para a identificação da mercadoria, classificação, para os órgãos anuentes fazerem o seu licenciamento, está lá incluído. E a gente tem 2 campos que são parametrizáveis hoje, que é a NVE e o destaque. São só 2 campos parametrizáveis e um campo inteiro de descrição livre. E como é que vai ser? Qual é a grande novidade? Qual é a grande novidade que vai vir com a do INPE? Na do INPE, a gente tem o catálogo de produtos, que o Elton vai falar depois de mim sobre ele, e no catálogo de produtos a gente tem uma aba que é a descrição da mercadoria. Nessa aba de descrição, a gente tem ainda campos de texto livre. Tem um campo inicial de denominação do produto, que é basicamente para entender o que é aquilo de uma forma bem simplificada, com poucas palavras. E logo em seguida a gente já pula para os atributos. Você vê nesse exemplo aqui, um exemplo da NCM 87, capítulo 87, que é veículos, tem uma série de informações e a intenção é que essas informações sejam sempre o mais parametrizáveis possíveis. A gente continua ainda com alguns campos livres, marca de veículo. A gente não tem como catalogar todas as marcas, então a gente tem um campo livre ainda. Mas sempre que possível, os campos sejam ou uma tabela, ou um campo numérico, ou um campo de data. Então, essa é a forma da gente descrever, a nova forma como será descrita uma mercadoria. Tá? E esses atributos vão ser utilizados não só pela do INPE, também pelo LPCO. Ainda continuamos com um complemento aqui de informação em campo texto livre, que inicialmente a gente até queria excluir. Logo que eu comecei esse projeto, como o John falou, eu estou no portal desde o início, desde o primeiro seminário que a gente teve do Portal Único, em 2013, dentro da Receita, e logo em seguida com a SESEX sendo incluída também, eu fui encarregado de gerenciar o projeto Catálogo de Produtos, e a gente foi atrás de um projeto anterior, que era o ARPIA, que existia já uma descrição de um produto por meio de atributos. E, naquela época, aqueles atributos eram especificamente para fiscalização aduaneira. Então, a gente teve que ampliar, no escopo do Portal Único, no escopo de agregar informação para todos os órgãos, no esforço de uma informação servir para todos os órgãos, a gente teve que agregar e mudar um pouco o foco desses atributos. Então, não é só mais para classificação fiscal, valoração, mas também para tratamento administrativo e etc. Então, eu inicialmente dizia, a gente não vai ter nenhum campo de texto livre. Não tem. Para quem aqui já trabalhou, já conhece o sistema argentino, por exemplo, lá não existe campo de descrição de mercadoria. Existe a NCM e os esqueci o nome que eles dão aos sufixos, e tem os sufixos. Basicamente, os sufixos na Argentina são os nossos atributos, e ele não tem descrição. Então, a nossa intenção inicial era essa, tira a descrição, não tem nada de descrição. Mas, ao longo dos anos que a gente foi trabalhando, estudando, conversando bastante com vocês, tivemos uma série de encontros para falar de catálogo de produtos, de atributos, a gente viu que não era tão simples assim, nesse primeiro momento, a gente retirar o campo texto. Então, a gente continua com a complementação livre para poder completar, e eu entendo que no futuro a gente vai conseguir eliminar esse texto livre complementar. Quais são os objetivos dos atributos? Tá? Gente, bem simples, padronizar a informação prestada. Um mesmo produto importado por diferentes importadores, operadores, podem ter várias descrições diferentes na DI hoje. Com a questão dos atributos, a gente vai padronizar essas informações. A Receita Federal, a SESEX, os órgãos anuentes, eles vão dizer exatamente qual é a informação específica que eu quero para essa NCM. E aí a informação vai ser padronizada. Definir as informações necessárias para o processo de despacho aduaneiro de cada mercadoria. Não só despacho aduaneiro, como também tratamento administrativo. Melhorar a identificação da mercadoria para fins de controles aduaneiros e administrativos, estatísticos, tributários e de valoração aduaneira. Eu coloquei um trecho aqui da Instrução Normativa 680, hoje ainda a instrução da DI, que fala do que é uma descrição detalhada. Descrição completa da mercadoria, de modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização. A intenção e o objetivo dos atributos é fazer essa descrição de forma parametrizada. Então, esse é o grande
objetivo que a gente tem com relação aos atributos. E benefícios. Eu citei aqui o principal benefício que a gente pretende com os atributos. A automatização da análise de classificação fiscal, valoração, definição de tratamento e o próprio licenciamento. O que tem dentro de uma caixa, o que tem dentro de um container? Ou a gente abre esse container, abre essa caixa para fazer uma verificação física, contagem e verificar marca, modelo, característica do produto, ou a gente recebe a informação prévia. Hoje essa informação prévia é campo texto, então a gente tem que atuar com inteligência artificial, com leitura própria, e com os atributos a gente pretende o quê? Que essa necessidade de classificação, valoração, definição possa ser feita de forma automatizada, usando bastante gerenciamento de risco, usando a parte do motor, uma questão que o Gustavo talvez fale aqui sobre o motor de regras. Então, o motor de regras, basicamente, você tem uma série de informações e um sistema por trás que vai lendo aquilo ali e vai chegando a uma definição do que seria aquele produto. Então, a ideia é, cada vez mais, evitar a parada da carga para verificação física. Então, checar o que é e automatizar essa parte é um dos principais benefícios que a gente vai ter com a implantação dos atributos. E quais são os atributos para cada NCM? E aí a gente vai falar agora de um projeto que chama Mapeamento e Definição dos Atributos. Esse projeto nasceu quando a Receita e a SESEX começaram a pensar quais são os atributos que a gente vai usar para cada NCM. Bom, a gente tinha as NVS, só que as NVS, hoje, elas abrangem em torno de 10% da tabela de NCM. São 1.200 NCMs que têm algum tipo de NVE registrada nela. As outras, todas as NCMs não têm nenhum NVE. E a gente tem os destaques. Os destaques basicamente utilizados para definir qual é o órgão anuente que vai atuar, se é que vai atuar algum órgão anuente. Então, a gente pensou, basicamente, a gente pega as NVS, pega os destaques, joga isso como atributos, está tudo bom? Não, não está tudo bom. Primeiro porque, como eu falei, é uma pequena gama de NCMs que tem atributos ou destaques ou NVS, e a gente não estava abrangendo aqui os outros órgãos anuentes, os outros atuantes do mercado do comércio exterior, que são Anvisa, Vigiagro, Inmetro, Exército, etc., e também até as Secretarias de Fazenda Estadual. Não vamos esquecer que o Portal Único ele tem uma visão global de uma importação. O importador não retira a mercadoria dele do depósito após concluir o despacho aduaneiro. Após o ato final do despacho aduaneiro, que é o desembaraço aduaneiro, não autoriza o importador a retirar a mercadoria do depósito. Ele ainda tem que prestar as informações ao fisco estadual, apresentar a exoneração de ICMS ou pagar o ICMS para aí sim retirar. E o fisco estadual também é um órgão fiscalizador, ele também precisa de informações para definir se o imposto ou se a exoneração do imposto está correta. Então, também é outro órgão que se interessa pelos produtos. E quando a gente começou a pensar sobre isso, a gente pensou, por que a gente vai trabalhar com isso sozinho, se tem todos os importadores podendo colaborar com a gente para estudar e são os especialistas em cada área? Veja, a gente tem 97 capítulos na NCM, se eu não me engano, são 23 sessões, cada sessão enorme com assuntos muito especializados, e a gente tem pouquíssimos auditores especializados em cada área. Então, quem melhor do que os próprios importadores, do que a própria indústria, para nos ajudar? Então, foi aí que nasceu o projeto de mapeamento de atributos, com a ajuda do Procomex, da instância do Procomex, fizemos uma série de reuniões, né, sempre por setor. Se não me engano, foram 34 setores, com dezenas de reuniões, e sempre os famosos post-its que a gente utilizava para fazer a definição desses atributos. Então, o setor privado trabalhou com a gente nessa definição, né? Tem aqui, depois, John, a apresentação, por favor, você pode passar para todo mundo. Tem o link do portal. Quem não conheceu ainda esse projeto, é muito interessante, tem muitos dados, muita informação. Tá dentro do portal do Siscomex, dentro do íconezinho de Conheça o Programa, tem basicamente a descrição desse projeto.
E esse projeto, o resultado dele, gente, foi isso que eu falei da novidade. A novidade aqui, ó, dia 6 de março, a gente concluiu a publicação dos últimos atributos desse projeto. Foram várias etapas, estudo de levantamento, recebimento de sugestões dos setores, que foi essa fase de reuniões setoriais, tratamento e compilação dessas informações, análise da consistência da base de dados por especialistas, e aqui vale um agradecimento ao Banco Mundial, que nos ajudou patrocinando a contratação desses especialistas, indicação também de órgãos anuentes. Novamente, depois de todo as contribuições do setor privado de vocês, a gente tentava sempre ao máximo, em cada reunião, chamar os órgãos anuentes atuando naquele setor econômico, naquela indústria. Nem sempre a gente conseguia, mas após essa compilação geral, os órgãos anuentes também foram instados a participar novamente para indicar quais seriam suas necessidades. Tivemos a harmonização dos atributos sugeridos pelo setor privado, aqueles indicados pelos órgãos anuentes e montagem do banco de dados. Ainda não satisfeitos com esse resultado, a gente resolveu colocar isso em consulta pública. Se eu não me engano, ficamos 3 meses em consulta pública. Foi a primeira consulta pública da Receita Federal e da SESEX no portal Participa Mais Brasil, que é um portal muito interessante. Aqui vai o agradecimento ao Lucas, que está aqui, que nos ajudou a montar. A gente quebrou paradigmas lá, né, no Participa Mais. Foi a maior consulta já feita no portal. Tivemos que dividir ela em 9 consultas, tão grande, que eram 10 mil NCMs, com 30 mil atributos que a gente colocou à disposição para serem criticados, sugeridos por vocês. Desse resultado das consultas públicas, dos resultados que vieram, a gente veio publicando, veio refinando e publicando esses atributos aos poucos, e hoje, no link aqui embaixo também, no Portal Único, como se integrar ao sistema dentro do Siscomex, tem lá o link para a validação. Quem não conhece ainda o ambiente de validação do Portal Único, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. O Portal Único, e aqui com a participação do SERPRO, que é o nosso desenvolvedor, nós temos 3 ambientes que são mantidos no Portal Único, 3 ambientes semelhantes. O ambiente de produção, que é aquele que vale, onde você registra e tudo acontece na vida real. Tem um ambiente de homologação, que é um ambiente interno dos órgãos, onde a gente faz os testes para as próximas versões, as próximas releases do portal, e tem um ambiente de validação ou treinamento. Esse ambiente de validação ou treinamento, ele, a princípio, seria um espelho exato do produção, onde os operadores podem entrar e fazer testes reais com o sistema, só que esses testes reais, que a gente chama, são com as regras reais do produção. Sendo que, é claro, isso não vai para não é registrado como ADI, como a DUI, certo? E nesse sistema de validação, a entrada neles basicamente utiliza o mesmo login do produção. Então, quem tem representação, quem tem cadastro para entrar no portal produção, entra no portal validação. E foi lá que a gente incluiu esses atributos. Por quê? Mais uma vez, gente, são 10.300 NCMs, foram 30 mil contribuições de atributos, a gente reduziu isso para 17 mil atributos, com uma equipe de pouquíssimas pessoas. Cadê o Tiago? Da SESEX. O pessoal da SESEX tinha umas 3 ou 4 da SESEX, mais um, olha ele lá atrás, né? O pessoal da turma lá do Tiago, mais uns 2 ou 3 da Receita para revisar tudo isso. A gente estourou o nosso prazo, dentro do que a gente gostaria de ter feito esse levantamento, mas foi feito com muito cuidado. Mas, mesmo assim, pode ter passado alguma coisa errada, pode ter algum atributo que esteja lá redundante, pode. Então, a gente ainda está numa fase de receber sugestões. Tá? Então, no portal, ambiente de treinamento, tá? Você coloca... E aí, estou instando aqui vocês, os operadores, né? Cada um. Você coloca aqui a NCM que você normalmente importa, coloca aqui modalidade de operação e importação e vai abrir para você, nesse aqui, eu estou aqui no catálogo de produtos, tá? Na inclusão de um produto. Né? Botou NCM, botou a modalidade de importação, modalidade de processo de importação, ele vai abrir os atributos que foram definidos em todo esse projeto de mapeamento de atributos. Esses são os atributos reais
que caso não haja mais nenhuma sugestão, alteração importante, são esses que vão entrar em produção junto com a próxima release do Portal Único. Dúvidas? Epa, peraí, tem um atributo aqui que está duplicado, está um pouco confuso. Dúvidas, sugestões, ainda estamos recebendo sugestões através do Comex Responde por enquanto. Tá? Então, é muito importante essa terceira revisão que a gente está solicitando a vocês, e aí já na vida real, que é mais fácil de vocês trabalharem, dentro do mapeamento, do projeto de mapeamento, vocês conseguem também baixar a lista inteira de todos os atributos, que é claro que é mais fácil do que ver um por um. Tá? Então, tem como entrar lá, ver a lista inteira, ou tem como entrar aqui e ver o visual, como é que vai ficar cada um. E é aqui que a gente solicita que vocês entrem, façam os testes e ainda façam as suas sugestões. Finalmente, a pergunta que todos nos fazem, né? Como é que vai ser a avaliação? Gente, os atributos, eles são uma coisa viva. Por que eu digo coisa viva? A gente teve um trabalho enorme para fazer um primeiro levantamento, uma primeira definição, mas no dia seguinte que a gente termina esse levantamento, um novo órgão anuente pode ser cadastrado no portal, um mesmo órgão anuente que já atua no portal pode receber uma delegação legal ou normativa interna de determinado tipo de produto ser licenciado ou passar por um tipo de procedimento antes da liberação da importação e, naturalmente, ele vai precisar de informações extras. Essas informações extras são o quê? São os atributos. A gente tem um sistema chamado Cadastro de Atributos, que é um sistema interno do portal, não é público, e é nesse sistema que nós conseguimos alterar, criar, modificar um atributo com uma velocidade muito grande. Um atributo que entre em vigência amanhã, hoje eu posso entrar no portal, criá-lo, e a partir de amanhã esse atributo já está vigindo. Por exemplo, se você tem um produto catalogado que tem um atributo, você já preencheu aquele produto está sendo usado no ADUIMP, e de hoje para amanhã, aquela NCM, ela precisa de uma nova informação para um tipo de anuência de algum órgão, e essa informação é obrigatória, a gente entra no cadastro de atributos, cria esse atributo hoje, coloca ele como obrigatório, à noite o que vai acontecer? O sistema de catálogo de produtos, ele roda um sistema que ele varre todos os catálogos de produtos de todas as empresas, e onde a empresa tem um produto naquela NCM, ele vai desativar aquele produto e vai mandar uma mensagem para os representantes legais das empresas que aquele produto foi desativado e por quê. Então, se você tiver que fazer uma importação amanhã com esse produto, qual é o seu trabalho antes de você fazer a importação? Primeiro que você não vai conseguir fazer, na hora que você for procurar o produto lá para importar, ele vai dar que aquele produto está inativo. Você vai lá no catálogo de produtos, vê qual é a informação que está faltando, inclui a informação, gera uma nova versão do produto e faz a do INPE. Então, a gente tem essa facilidade. Quais são os atributos? O que a gente espera que esses atributos receber essas informações? Tanto de informações necessárias para a própria Receita, por alguma questão interna, SESEX, órgãos anuentes, ou CONFAS, porque lembra que eu falei das Secretarias de Fazenda Estadual, então também as secretarias são atuantes nesse processo. E também solicitação de associações, entidades representativas de setores econômicos. As sugestões que hoje são encaminhadas para alterações e inclusões de NVE vão ser colocadas para esse canal. E tudo vai ser decidido via Comitê Gestor de Cadastro de Atributos, que é um comitê que será criado por portaria, agora interministerial, Receita e SESEX. Ok, então era isso que eu tinha que falar sobre a questão do catálogo, do cadastro de atributos. Em seguida, vocês vão ouvir agora sobre o catálogo de produtos. Exatamente. Obrigado a todos. Objetivos e benefícios. Apresentação dos objetivos e benefícios de grande novidade do processo de importação. Obrigado, Sérgio.